tudo diz respeito à pessoa que você quer que faça uma ação que você deseja. Então, você vai tomar as atitudes para fazer essa pessoa se sentir à vontade e aceitar aquilo que você quer que ela faça. É a mesma coisa com o cliente. Se você não fizer aquilo que o seu cliente espera que seja feito do seu negócio, você não vai reter esse cliente, você não vai conquistar, você não vai trazer um defensor da sua marca para o seu lado. Há mais chances de você repelir ou simplesmente de você ser só mais um negócio qualquer, que o cliente entrou, comprou e nunca mais vai voltar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu falo sobre como passos simples para aproximar o cliente do negócio pode duplicar o faturamento no ramo de manutenção de celulares. Eu sou o Caio Souza e esse é o episódio 17 do 0 a 10 mil em 90. O que é o cliente e qual a sua importância na cadeia de qualquer negócio? O cliente é a pedra fundamental de qualquer negócio, seja ele serviço, seja ele produto. Então, a pessoa que ignora que o cliente é o maior ativo que uma empresa pode ter, ele está ignorando o próprio negócio e a sobrevivência do próprio negócio. O cliente, ele tem um papel tão importante dentro do crescimento da empresa que se você não tem cliente, simplesmente você não tem dinheiro para pagar suas contas. Então peca aquele que acha que o cliente, a empresa não depende somente do cliente, que ela é melhor que o cliente e que as operações dela estão acima das necessidades do cliente. Para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para os técnicos em manutenção de celulares iniciantes que ainda não estão faturando 10k por mês, 10 mil reais por mês, e para aqueles que estão aspirando a entrar na área e querem começar essa carreira da melhor forma possível. Eu vou citar um texto de um americano chamado Sam Walton. Ele é fundador de uma das maiores redes de varejo do mundo, a Walmart. Muitas pessoas às vezes reclamam, né, que estão com poucos clientes, mas às vezes eles não percebem que ações simples podem modificar esse cenário, que ações simples podem trazer mais clientes para o negócio. E por isso que esse texto ele me inspira muito. Sempre que eu vou fazer algum produto, sempre que eu vou desenvolver um negócio, sempre que eu vou tratar o meu cliente, eu sempre penso nesse texto. Porque eu acho que de todos os textos que eu já li hoje em relação a relacionamento com o cliente, esse é o texto que mais se adequa pela sua simplicidade. Anos atrás, Sam Walton, fundador da maior rede de varejo do mundo, a Walmart, abriu um programa de treinamento para seus funcionários com muita sabedoria. Quando todos esperavam uma palestra sobre vendas ou atendimento, ele iniciou com as seguintes palavras: Eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente, enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto todos os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca usa a buzina, mas espera pacientemente que o frentista termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica sua desesperada urgência por uma peça, mas não reclama quando a recebe somente após 3 semanas de espera. Eu sou o homem que, quando entra no estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, implorando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Você deve estar pensando que eu sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda a ordem para levar-me de novo à sua empresa, sendo que quando fui lá pela primeira vez, tudo o que deveriam ter feito era apenas uma pequena gentileza, simples e barata, tratar-me com um pouco mais de cortesia. E no final, eu não sei se isso são dizeres dele, mas é legal isso aqui. Só existe um chefe, o cliente, e ele tem poder de demitir todas as pessoas da empresa, do presidente ao faxineiro, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. Então, esse texto, ele reflete, além de refletir a visão de um dos maiores varejistas do planeta, ou seja, o cara tem autoridade para falar, para opinar dessa forma, ele mostra que às vezes o cliente ele é calado, ele sorri,
ele paga, ele vai retirar o aparelho do seu negócio, da sua assistência técnica, vai agradecer e nunca mais vai voltar. Então, muitas vezes, o nosso termômetro para medir a satisfação do cliente é o escândalo, é o barraco, é ele falar alguma coisa que você não gosta, é ele fazer uma grosseria com o funcionário nosso. Mas, na verdade, muitos clientes, e às vezes bons clientes que gastam, que não pedem desconto, clientes que estão sempre lá recorrentes, você de repente nota que eles sumiram do seu negócio, que eles, tem muito tempo que eles não vão lá. É porque aconteceu alguma coisa que desagradou eles, que fez eles se decepcionarem com o seu negócio. Então, muita gente, o que o Sam Walton quer dizer é que muita gente às vezes mira nas coisas erradas para poder atrair o cliente. Muitas vezes a gente mira em baixar o preço. Os clientes não estão entrando na loja. Aí baixa o preço, faz uma promoção. Aí você atrai o seu cliente. Aí quando o cliente chega na loja, você não trata o seu cliente bem, com cortesia. Você não dá atenção às necessidades do seu cliente. Porque o cliente não vai na sua loja por causa do seu produto. Ele não vai na sua loja por causa dos seus belos olhos azuis. O cliente vai na loja para resolver um problema dele. E apenas dele. Ele não vai lá para proporcionar para você e para sua família uma vida melhor. Isso é decorrência das suas ações para resolver o problema do seu cliente. Então jamais pense que o que atrai o seu cliente para sua loja é a beleza dela. Isso ajuda. Isso é a cereja em cima do bolo. Ou a quantidade de itens que você tem na sua loja, ou a qualidade do seu serviço. De que adianta você ser o maior técnico de celulares do planeta se não tem cliente entrando na sua loja? De que adianta você ser o maior técnico de celulares do planeta se o cliente está com o celular em perfeitas condições? Ele não vai precisar de você. O que eu quero que seja entendido nisso que eu estou falando é o seguinte: se você não focar o seu produto, que é o seu serviço de manutenção de celulares, para as necessidades do seu cliente, as chances são de que você vai perder clientes para quem faça. Ou se não tem ninguém que faça, um dia vai ter. E o que vai acontecer com o seu negócio? Aos poucos você vai notar que os clientes vão sumindo, aos poucos você vai notar que os clientes vão desaparecendo. Então, o relacionamento com o cliente, ele tem uma importância não só de você dizer bom dia e sorrir. O relacionamento com o cliente, ele tem uma importância de você entender a fundo as necessidades, o que o seu cliente precisa, do que é feita, do que é feito todas as dores e sonhos do seu cliente. Então é assim que eu quero começar esse vídeo e eu espero que isso seja bem entendido, porque isso faz toda a diferença no negócio. Você pode nem ser um técnico de celulares tão bom ou tão completo, mas se você, dos poucos clientes que você tem, você conseguir resolver de verdade as dores deles, você já vai estar um passo à frente de 90% dos seus concorrentes. E, inclusive, você vai estar 3, 4, 5, 10, 100 passos mais próximos de conseguir o seu faturamento fixo de R$10.000 por mês em 90 dias. Então vamos seguir com o vídeo, que hoje tem bastante conteúdo para vocês. Caneta e papel, porque hoje o bicho vai pegar. Na verdade, quem pratica o relacionamento com o cliente pode duplicar o faturamento da empresa. Cliente satisfeito, indica. Se um cliente te indica para outro, são 2. 1 mais 1, 2. 2 é o dobro de 1. Então você já sabe que quantos mais clientes você satisfizer, mais você vai ter gente entrando no seu negócio ou te ligando para o seu home office para poder fazer serviço. Muita gente pensa que se você der confiança para o cliente, ele vai abusar de você. Existe uma diferença entre liberdade e tratamento. Liberdade é quando o cliente chega no seu negócio e você trata ele com intimidade. Quando você começa a dar certas intimidades, espaço para o cliente, para ele achar que o seu negócio é uma extensão da sua vida pessoal. Isso dá abertura realmente para o cliente, de repente, te pedir para pagar depois. Do cliente querer alguma vantagem que não está relacionada ao seu produto ou ao seu serviço. Dele querer um tratamento diferenciado dos outros clientes, por exemplo, ser passado na frente num cronograma de manutenção. Então, existe a postura, ela está aí para ela mostrar para o lojista ou para a pessoa que trabalha em home office
que o cliente ele sempre vai ser bem tratado, mas dentro do parâmetro profissional. As regras da empresa são as regras profissionais que regem o negócio. Então, se a regra da empresa é não vender fiado, isso tem que ficar bem claro para o cliente. Se a regra da empresa é respeitar a ordem de chegada, isso tem que ficar bem claro para o cliente. Se a regra da empresa é você tratar todos com cortesia e buscar sempre resolver os problemas, isso tem que ficar claro para o cliente. Então, sempre que você for se relacionar com o cliente, você vê que o cliente ele tem um pouco mais, ele é um pouco mais para frente, ele tem um pouco mais de confiança, ele é mais confiado, é interessante você sempre deixar a posição da empresa em primeiro lugar. Isso vai colocar ele no lugar dele de maneira, como é que eu posso dizer, profissional, e você não precisa ser agressivo nem grosseiro. Então, você pode tratar o seu cliente bem sem dar mais espaço para ele do que as regras da sua empresa, do seu negócio permitem. E essas regras têm que ser pré-estabelecidas para quando esse dia chegar, e vai chegar, porque sempre tem aquela pessoa que quer, você dá a mão, ela quer o braço. Então, esse dia sempre vai chegar. Mas quando ele chegar, você tem que estar com as regras da sua empresa, com o estatuto, tudo bem certinho para você poder dizer não, por esse caminho aqui não é permitido. Ah, mas você é o dono. Eu sou o dono. Mas se eu desrespeitar as regras da minha empresa, em quanto tempo meus funcionários vão estar desrespeitando? Em quanto tempo eu mesmo vou estar desrespeitando mais uma vez e outra, até que a minha empresa não vai ter nenhuma referência. Vai virar uma bagunça. Então, essa é a posição que o lojista ele precisa adotar para poder manter as coisas no seu devido lugar. Uma outra coisa comum é o pensamento de que nós temos que atender todo tipo de cliente. Não existe no mercado uma empresa que prospera, uma empresa séria, que ela não tenha uma faixa de clientes preferencial. Isso não é discriminação. Faixa de cliente preferencial é aquele tipo de cliente que a linguagem da sua empresa escolhe atrair. No nosso ramo, por exemplo, tem muita gente que só faz iPhones, tem muita gente que só faz Android, tem muita gente que só faz placas, tem muita gente que só faz telefones top de linha, tem muita gente que não faz determinados serviços. E sem você saber, com isso você está segregando a sua clientela. E isso é bom. Por quê? Porque quanto mais você foca, mais você tem a chance de atender aquela demanda. Vamos falar aqui tecnicamente. Se você decide, depois de que você ganhou os seus 10k por mês, que você está com a sua oficina de reparo de celulares crescendo, já está com a sua carteira de clientes bem extensa, você já tem uma clientela formada, e você decide dar o passo adiante, você vai, por exemplo, para manutenção de placas, você precisa selecionar, primeiramente, o que você vai fazer dentro de manutenção de placas. Por quê? Você tem Android, você tem iPhones, só dentro de iPhones você tem várias subdivisões. Você tem e é um estudo muito extenso para você abraçar tudo de uma vez só. E uma manutenção de placas ele é um estudo muito gradativo. Então você precisa segregar o que você vai fazer. Fazendo isso, você está selecionando o seu tipo de cliente. Então, você tem que definir o tipo de cliente. Fica muito mais fácil você se relacionar com ele. Fica muito mais fácil você dizer não. Porque isso também vai entrar lá nas regras da sua empresa que eu falei anteriormente. Olha, eu faço iPhones, eu estou fazendo codec de áudio, eu faço Wi-Fi, eu faço setor de carga, mas eu não faço swap, eu não conserto Face ID, eu não conserto Touch ID. Quando você estabelece os parâmetros que você trabalha, você consegue atender a uma demanda mais específica e você consegue forçar sua comunicação sempre na direção de atender só essas pessoas. O que você ganha quando você atende a uma parcela específica? Você ganha tempo. Porque se você já sabe que você não vai atender o cliente do Face ID, por que você vai perder tempo com ele no balcão? Se você tem um atendente que trabalha no balcão atendendo o seu cliente e ele pega esse telefone e dá a entrada sabendo que o Face ID está ruim, você já perde tempo. O seu atendente perde tempo. Então, tudo tem que ser bem estabelecido e se você tem algum funcionário, ele tem que ser bem treinado em relação à faixa de serviços que você atende. Quando você for fazer o seu relacionamento, fica muito mais fácil também. E outra coisa é que não é raro
Quem tem medo de pegar as informações do cliente e depois ter problemas com isso. Você tem hoje, na internet, você tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e você tem também alguns códigos dentro da lei civil que protegem os dados do usuário. Então, você não tem que pegar todos os dados do seu cliente, principalmente dados que possam facilitar a abertura de créditos, possam facilitar a aquisição de assinaturas. Então, é importante você saber. Por exemplo, CPF eu não pego. E eu não faço questão de pegar. Endereço só se for um caso que eu considerar que entra na loja, que eu vejo que o celular não tem muita confiabilidade, aí eu pego o endereço. Porque se acontecer alguma coisa, se o celular não tiver uma boa procedência, a gente sabe onde achar a pessoa. Mas isso aí são casos extraordinários. Geralmente eu pego telefones para contato, idade, data de nascimento, telefones para contato, e-mail e nome completo. É o suficiente. Eu não pego mais do que isso. Porque essas informações, por si só, já servem para você entrar em contato e acionar o seu cliente para você poder se relacionar com ele, para fazer um pós-marketing, para fazer um pós-venda, para fazer uma pesquisa de satisfação, que nós vamos falar adiante. Um erro frequente que muita gente comete, não só no ramo de manutenção de celulares, mas em todos os ramos que eu vejo, e inclusive eu vejo isso na minha vida, é que muita gente acha que o relacionamento com o cliente acaba quando a gente entrega o aparelho ou o acessório para o cliente. Pagou, recebeu, acabou. Esse ali é só o início do relacionamento. Ali não é o final, é o início. Por quê? Porque dali gera a impressão que o cliente teve do seu negócio. Se ele está satisfeito o suficiente para te indicar novamente para fazer aquele serviço, ali gera toda uma situação onde você pode trazer ele para o seu negócio e ele virar um cliente recorrente, ou aonde você pode perder o seu cliente e ele ainda fazer uma propaganda reversa para você na rua, falar que não gostou do seu atendimento. Então, o relacionamento com o seu cliente, ele tem que começar ali, quando você dá um bom dia para ele e se despede dele. Isso pode fazer com que você traga ele de volta para o seu negócio e que ele traga outras pessoas. Na minha experiência, eu não tive só oficina de manutenção de celulares, eu já tive casa de material de construção, já tive mercearia e eu já lidei muito com o ser humano. Na minha experiência nas técnicas de captação de clientes, nas técnicas empresariais que a gente aprende ao longo do caminho, a gente entende que a retenção vale mais do que a conquista. E ela também é mais barata. Principalmente quando você anuncia, quando você faz anúncios para trazer esse cliente para o seu negócio. Por exemplo, você tem uma coisa chamada ROI, que é o retorno de investimento. É uma sigla em inglês que eu não vou falar aqui porque não precisa. Mas ela se chama retorno de investimento. No Google, por exemplo, quando eu anuncio, para cada cliente que dá um telefonema para minha loja perguntando sobre um serviço, eu gasto em média, o custo por clique é em média R$ 6,50, mas ele já chegou a 12. Ele já chegou a 3 também, mas a média é entre 6 e 8 reais. Hoje está 6,50. Ou seja, para um cliente olhar procurou lá, oficina de reparo de celulares, apareceu lá o nome da minha empresa, ele se interessou, clicou ou ligou para saber, é 6,50. Não importa se você fechar serviço ou não. Então, se ligar 100 clientes para sua loja no mês, são R$ 650 reais que você gasta. Pensa nisso quando entra um cliente de graça no seu negócio e você só precisa cativar ele para fazer ele voltar de novo e te indicar. Porque quando você precisa trazer esses clientes, tem um custo. E quando ele entra na sua loja, para você ganhar um cliente que poderia estar lá sem você fazer muito esforço, é muito mais trabalhoso. Então é importante a gente ter essa noção na cabeça para a gente poder, quando o cliente entrar na nossa loja, a gente dá o devido valor que ele merece. Você tem, eu tenho uma história muito, muito, muito boa que eu conto, geralmente para a minha equipe, quando a gente está falando sobre vendas, que é a história da paquera. Você não chega para o seu cliente e diz na cara dele assim, olha, eu quero que você volte sempre aqui, eu quero que você seja meu cliente para sempre. Quando você está paquerando, que você pede o telefone da garota ou que você está interessado no cara, você não chega na cara da pessoa e fala assim, olha, eu quero ficar com você. Claro que existem as exceções,
Mas se você realmente quer ficar com aquela pessoa, geralmente você até se sente intimidado por fazer isso, você se sente com medo de fazer isso. Então você vai devagarzinho. Primeiro você vê se tem algum amigo que é em comum. Aí você fala assim: quem é o fulano? Quem é a fulana? Aonde ele vai? Aonde ele frequenta? Aí você começa de repente a frequentar os mesmos lugares. Do que ele gosta de fazer? Ele gosta de techno. Ele gosta de música sertaneja. Legal, então eu vou puxar esse assunto com ele sobre música sertaneja. Ele gosta de sair na noite. Legal, então eu vou começar a pesquisar umas boates para ver se eu encontro essa pessoa por lá. Ela gosta de fazer exercício ao ar livre. Beleza, vou pegar minha roupa de malhar e vou para onde ela tá malhando. Aonde ela malha? Na academia tal, vou para lá. Se inscreve na academia. Aí você começa a perceber o que ela gosta, ou o que ele gosta, os gostos em comum, o que gosta de fazer. Você não chega de repente e fala do jeito que você quer. O seu relacionamento com o cliente diz mais sobre o cliente do que sobre você e o seu negócio. O seu produto é formatado sempre para poder satisfazer aquele cliente. E é a mesma coisa na paquera. Você vai pedir aquela garota em casamento, você vai pegar um restaurante, vai botar um restaurante perfeito, caro, aí você vai comprar uma aliança que você sabe que ela gosta, você vai botar comida na mesa que você sabe que ela gosta de comer, aí você vai lá e faz o pedido. Tudo diz respeito à pessoa que você quer que faça uma ação que você deseja. Você deseja que aquela menina case com você, que aquele cara case com você. Então, você vai tomar as atitudes para fazer essa pessoa se sentir à vontade e aceitar aquilo que você quer que ela faça. É a mesma coisa com o cliente. Se você não fizer aquilo que o seu cliente espera que seja feito do seu negócio, você não vai reter esse cliente, você não vai conquistar, você não vai trazer um defensor da sua marca para o seu lado. Há mais chances de você repelir. Ou simplesmente de você ser só mais um negócio qualquer. Que o cliente entrou, comprou e nunca mais vai voltar. Então, o seu negócio é a história que conta na cabeça do seu cliente. Se você parar um tempo para escutar o seu cliente, as necessidades dele, e você entender essas necessidades e conseguir formatar o seu produto para atender essa demanda, o sucesso é certo. Depois disso, você só vai precisar se preocupar em cumprir aquilo que você prometeu. Porque é a mesma história da paquera. Não adianta você chegar lá, pedir a garota em casamento no clima romântico, sair de lá e ser um brutamonte. Sai daí, que não sei o que. Não adianta. Aí são coisas antagônicas, são contrárias. Elas não funcionam. Você tem que ser mais ou menos na linha que você garantiu ser para fazer ela tomar aquela ação. Senão depois a garota vai embora. Senão depois o cara vai embora. Então não tem jeito. Mas, assim como na paquera, a conquista do cliente também se baseia em você entender as necessidades dele. Então, existem técnicas para você conseguir saber o que o seu cliente deseja, para você conseguir atender as necessidades dele e formatar o seu produto para que ele sempre volte a consumir. O ponto inicial é o cadastro de clientes, tá? E ele é ouro. Uma lista de clientes de verdade. Para você ter uma ideia de como isso é caro, tem gente que paga centenas de milhares de reais para poder obter listas de clientes na internet. O Mark Zuckerberg e o dono do Google estão bilionários e a caminho de ficar trilionários, sabe com o quê? Informações do cliente. Porque o Facebook e o Google nada mais é do que um algoritmo que entra na sua rede social, ele começa a traquear os seus gostos, ele cria um banco de dados traqueando esses gostos e ele oferece você para pessoas que têm os gostos parecidos. Ele oferece você para pessoas que têm os gostos parecidos com os seus. Ele, por exemplo, política, religião, música, relacionamento e também quando tem negócio. Por exemplo, você tem uma oficina de reparo de celulares e você quer atingir a donos de Android. Você chega lá no Google e fala, só quero donos de Android. Ele só vai mandar a sua propaganda para usuários de Android. Eu só quero atingir quem tem iPhone XS Max. Ele vai mandar a sua propaganda exatamente para aquele cara que está naquele momento lá olhando o Facebook ou o Instagram com o XS Max.
Percebe a importância que tem dados e cadastros? Então, você tem essa oportunidade de traquear essas informações de graça, sem pagar um centavo, ainda recebendo para isso. Basta quando o seu cliente chegar na sua loja ou no seu home office, você perguntar qual o seu nome, sua data de nascimento, seu telefone e seu e-mail. Você tem a chance, depois disso, de começar um relacionamento com o seu cliente. Então, o cadastro de clientes pode ser um divisor de águas para o seu negócio, se você utilizar ele com sabedoria. E como a gente faz esse cadastro de clientes? Quando o cliente chega na sua loja, você pode ter a opção, se você não tem uma demanda muito grande, de fazer para quem compra acessórios ou para quem compra serviços. Então, você tem condição de chegar para um cara que compra um fone de ouvido de R$10 e falar para ele assim, olha, me dá seu nome e seu telefone, vamos cadastrar você aqui rapidinho. Nome e telefone. Já para serviço, você realmente precisa fazer um cadastro um pouquinho mais complexo, porque telefone envolve dados pessoais do cliente, envolve e-mail, existem casos de crime envolvendo celulares, então você realmente precisa. Existe uma justificativa. Para comprar um cabinho, para comprar um fone, não existe. Vai depender da sua habilidade. Mas o recomendado é que você cadastre todo mundo que entra no seu negócio. Porque aí você vai ter um histórico completo dessas pessoas. E você pode se relacionar, por exemplo, num bairro de 15 mil habitantes. Se você tiver uma carteira com 3 mil clientes, você tem uma carteira com 1/5 dos seus habitantes. Já pensou você ter 20% dos seus habitantes do seu bairro cadastrado no seu negócio? Quais são as probabilidades de você não conseguir trazer um monte de clientes para o seu negócio, se você fizer a coisa certa? Então, o cadastro de clientes tem essa importância. Existe uma diferença quando você vai falar com o cliente, que a gente chama de diálogo informal e formal. O diálogo informal é aquele diálogo que você entende que o seu público gosta de ser atingido por aquele diálogo. Que é quando você fala com um pouco mais de gíria, uma fala um pouco mais carregado, uma fala um pouco mais jovial, ou o diálogo formal, que é um diálogo mais profissional, que é geralmente o que as empresas entram em contato. Senhor Caio, hoje notamos que o senhor está há 3 meses sem comprar nas lojas americanas. O que aconteceu? Como podemos ajudá-lo? Isso é diálogo formal. Quando você entende o seu cliente, você consegue fazer uma equação e acertar esse diálogo. E quando você acerta a maneira de falar do seu cliente, você gera conexão. Gerou conexão, acabou. Você está um passo à frente para poder manter esse cliente no seu negócio. Mas voltando para o cadastro de clientes, o que ele proporciona para você fazer? Primeira coisa, pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação ela tem 2 finalidades. A primeira finalidade é engajar o seu cliente. O seu cliente engajado, quando ele percebe que você está preocupado se ele ficou satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço, ele sabe que você é um empresário sério. Ele sabe que você está tratando ele com seriedade, que você dá atenção às necessidades dele. Lembra que eu falei das necessidades? E que o Sam Walton também falou? Então, ele percebe isso. E a segunda coisa, você tem material para tomada de decisão. Você fez uma pesquisa de satisfação com 100 clientes. E aí, como é que está o meu serviço? Como é que foi a troca de tela? Olha, mais ou menos, meu celular não ficou legal não. Aí você vai, das 100 pessoas, 40 falam isso. Você vai acender a luz vermelha. Por quê? Cara, 40% dos meus clientes não estão satisfeitos. É uma margem gigantesca. Para você ter uma ideia, a Toyota, o nível de satisfação dela é de 95%. Claro que nós não somos a Toyota. Mas a gente tem que percorrer e perseguir essas grandes. Porque são eles que jogaram o jogo e eles deram certo. Então você tem que buscar sim os 95% de satisfação. Na minha loja é 92%. E eu quero baixar. Eu quero aumentar essa margem de satisfação para 95%. Então você busca isso e a pesquisa de satisfação ela proporciona você com esses números. E se você bota só um trechinho lá, como você acha que podemos melhorar? Cara, se o cliente preencher essa lacuna e você começar a ver um padrão, vários preenchendo a mesma coisa, tá ali, ele está dizendo para você o que ele quer de você.
Você não precisa, de graça, você não precisa pagar a pesquisa, não precisa ficar na rua com uma pessoa com um bonezinho, com uma prancheta, escrevendo e falando, perguntando para as pessoas aleatoriamente, não. Aquilo ali é a impressão que o seu cliente teve do seu negócio. E tudo isso para aquele cliente que iniciou entrando espontaneamente do seu negócio, sem você pagar um puto. Então a pesquisa de satisfação, ela tem essa utilidade. Uma outra utilidade que o cadastro de clientes tem é a pesquisa de mercado. Ela é um pouco diferente da pesquisa de satisfação. A pesquisa de mercado, ela serve para você identificar uma tendência de consumo. Por exemplo, se mais pessoas que entram na sua loja são homens, se mais pessoas que entram na sua loja são mulheres, se mais pessoas que entram na sua loja têm Androids intermediários ou de entrada, ou se são Androids tops de linha, ou se a maioria das pessoas que entram na sua loja tem iPhones, se estão na casa dos 50, ou se são jovens de 17 a 25. Tudo isso com o cadastro inicial de cliente. Você manda uma simples pesquisa para o seu cliente. Mandou essa pesquisa para o seu cliente, ele vai responder. Qual a sua idade? Sexo? E você pode se aprofundar ainda mais. Se você tiver assim um pouco mais assim de atenciosidade, você pode botar o que você mais gosta de assistir no YouTube, o que você mais gosta de assistir no Facebook. Se ele começar a dar até as preferências dele, você está fazendo o próprio papel do que um Facebook faria, pegando o que o seu cliente gosta. A sua comunicação ela fica muito mais segmentada na direção de você entender o que passa na cabeça do seu cliente. Tem gente que paga milhões, repetindo, o Mark Zuckerberg está bilionário e está indo a caminho de ficar trilionário apenas identificando padrões de comportamento e mapeando e traqueando o que as pessoas gostam e unindo esses interesses com diversas pessoas. O que você acha que você paga de graça na rede social, na verdade você está dando ouro para ele. Então você também pode ter isso no seu negócio. Basta cadastrar o seu cliente. A pesquisa de mercado ela serve para isso. Uma outra coisa que o cadastro de clientes pode fazer, que pode engajar o seu cliente e fazer ele ser um defensor da sua marca, é um programa de premiação para clientes recorrentes. Você pode mapear os clientes que mais compram no seu negócio, ou os que gastam, que têm um ticket de venda maior. E você pode entrar em contato com eles e falar: parabéns, você é um cliente ouro. A partir de hoje você tem 10% de desconto nas compras à vista. O cliente ele vai se sentir exclusivo. E quando ele se sente exclusivo, ele vira um defensor da sua marca. E o marketing, embora você tenha aí o Zuckerberg, embora você tenha o Google, embora você tenha panfleto, você tenha propaganda na TV, o marketing mais efetivo é o marketing boca a boca. Esse é o que determina o sucesso do seu negócio, porque ele oferece um gatilho mental dos mais importantes, que é a prova. É uma pessoa que foi no seu negócio, usou, aprovou e indicou. Esse é quase 100% de dar certo quando uma pessoa indica o seu produto ou serviço. E se você fizer um relacionamento com ele da forma certa, mesmo você não tendo um produto tão top de linha, as chances são de que ele vá voltar no seu negócio e que ele vá te indicar. Porque as pessoas não são só carentes de resolver problema. Elas são carentes também de serem tratadas com exclusividade, de serem tratadas com diferenciação, de serem notadas. Então você vai matar dois coelhos com a cajadada só se você tiver um bom serviço. O sucesso é certo. Uma outra coisa, olha só, a lista de clientes ela já te forneceu capacidade de você fazer uma pesquisa de satisfação do seu serviço, pesquisa de mercado, programas de premiação para clientes recorrentes e ainda um programa de recuperação de clientes perdidos. Se você tem um cadastro e você sabe que o cliente comprava regularmente no seu negócio e ele está 2, 3 meses sem comprar, você pode tentar trazer esse cliente de volta para você. Como você faz isso? Simplesmente estamos sentindo a sua falta. Acabou. Acabou. Ele vai gostar, ele vai estar lá contigo. Ele vai falar, pô, o cara lembrou de mim. Então, esse programa de recuperação de clientes perdidos, ele, quando você principalmente está com o movimento em queda, você consegue dar um up e fazer fazer uma volta por cima nas suas vendas.
Então, a lista de clientes, ela serve para você também angariar esses dados e você também continuar fazendo dessa forma uma estratégia de relacionamento com o seu cliente que vai trazer ele de volta para o seu negócio. E todas essas informações que eu falei para você, todas elas têm uma pedra fundamental. Se você pegar todas essas informações e tratar elas com inteligência, você consegue fazer uma estratégia de marketing. Uma comunicação segmentada e direcionada ou exclusivamente para aquele cliente que você sabe que tem mais tendência de comprar no seu negócio. Lembra que eu falei da pesquisa de mercado? Meus clientes são na maioria entre 17 e 25 anos. Aí você sabe que a maioria dos seus clientes são esses. O que você vai fazer no Facebook? Você vai fazer uma comunicação voltada para pessoas entre 50 e 65? Não. Você vai fazer uma comunicação mais jovem, posts mais coloridos, com temas mais da moda. Ou então, você sabe que esse não é o público que você não quer. Simplesmente você não vai fazer uma comunicação voltada para esse público. Porque o que você quer é o público que está entre os 45 e 55, que é o público que tem um poder aquisitivo maior, é o público mais tranquilo de trabalhar e que você sabe que tem mais recorrência. Aí você vai fazer uma comunicação para atrair esse tipo de cliente para o seu negócio e vai segmentar, vai tirar a galera mais jovem. Pensa bem, tudo começou com um cadastro simples de clientes, nome, telefone, e-mail e idade. Então, é muito importante que a gente saiba que o relacionamento com o cliente começa da lista. A lista ainda tem uma coisa que agora envolve o Zuckerberg, agora envolve o Facebook, que é o lookalike. Se você fizer uma lista com esses dados que eu passei para você e você formatar ela certinho, você vai no Facebook, ele tem um recurso dentro do gerenciador de anúncios dele que se chama lookalike, que na verdade é uma tradução para públicos semelhantes. Você joga essa lista lá dentro do lookalike e ele vai procurar no Facebook. Você tem algumas outras configurações que você faz de raio de atuação, porque o seu negócio é um negócio local. Você faz um raio de atuação de 5, 10 quilômetros, o que você preferir. E dentro desse raio, ele vai buscar todos os clientes que têm semelhança com esses clientes que você já cadastrou no seu negócio. É ouro, é ouro. O ouro está aí nessa lista de clientes. Por quê? Quando você começar a anunciar, ele só vai buscar essa galera que tem mais possibilidade de combinar com a galera que vem no teu negócio. Então a lista de clientes só tem a ganhar. Você só tem a ganhar com a lista de clientes. E como? Tá bom, Caio, beleza. Você está falando aí de clientes recorrentes, clientes perdidos, programa de pesquisa de satisfação, pesquisa de mercado, você está falando em cadastro, em lookalike, beleza. Mas e como é que eu faço para arquivar esses registros, para indexar? Você tem 3 formas: papel, planilha do Excel ou software. Se em ordem de aproveitamento de dados, papel é onde você tem mais dificuldade de você analisar esses dados, porque você vai ter que começar a catar milho. Ah, esse aqui tem 18, você escreve do lado. Esse aqui tem 25, escreve do lado. Esse aqui é homem, escreve do lado. Excel você vai jogar manual e você também vai precisar fazer alguns comandos manuais para poder identificar padrões. Você vai precisar segmentar, você vai precisar criar um filtro, tem que ter um pouquinho de habilidade para você poder entender aqueles dados que você recebeu e para poder transformar eles em dados úteis para a tomada da sua decisão. E você tem o software. O software tem vários filtros. Filtro por idade. Quero só cliente que nasceu entre 1980 e 1995. Quero só cliente do sexo feminino, só do sexo masculino. Quero clientes que estão sem comprar 2 meses. Quero clientes que já compraram mais de 3 vezes. São os softwares chamados de CRMs. Customer Relationship Management. Basicamente é software de gestão de clientes. Então você tem esse software. A maioria deles é pago. Eu não recomendo que você precise começar com um software desse. Porque você tem alguns softwares que são menos avançados. Por exemplo, o SH Oficina. Ele tem cadastro de clientes. Você cadastra o cliente lá e depois você consegue fazer alguns filtros básicos para poder tomar algumas decisões, de repente entrar em contato com outro cliente.
Mas tem software mais avançados que eles mandam sua lista, já criam já uma lista de WhatsApp, conseguem mandar e-mail de dentro do software. Você já consegue automatizar o disparo de informação para esse pessoal, data de aniversário, por exemplo. Feliz aniversário, fulano. Então, você tem, desse universo, você tem essas três opções. Papel, planilha do Excel ou software. As suas condições é que vão determinar. Cada um deles requer um nível de habilidade, mas também requer um custo diferenciado. Eu espero que esse vídeo ele tenha trazido para você um esclarecimento sobre como o relacionamento de clientes é importante. Se relacionar com o cliente pode duplicar, triplicar o faturamento do seu negócio e pode ser a diferença entre um negócio que está mal das pernas, um negócio que não está faturando, para um negócio que está faturando no mínimo 10 mil reais por mês aí. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Um abraço e até a próxima.